5, né, vamos falar sobre a gramática, sociedade, né, sobre os tópicos com advérbios em mente. Né? Somos eu, Leonardo, Laura, Vanessa, Adriano, Matheus, calma. Pode passar. Então, eu vou falar um pouco de morfologia, mas eu estudo a morfologia. A gente sabe que a morfologia estuda a formação e estudo das palavras, como a classificação das palavras, né? E nessas classificações de palavras se dividem substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Lembra quando o Denis passou aquela atividade para a gente analisar numa música da Manu Gavassi? É basicamente aquilo, a gente classificar, né, o que a gente lembrava também da morfologia que a gente tinha feito. Aí, na introdução, né, as autoras vão falar que, reconhecendo que língua é um sistema dinâmico e passível de sofrer mudanças, é importante lançar um novo olhar para os processos de formação de palavras. Atualmente, a flexibilização dos meios de comunicação tornou mais fácil um artista se lançar ao público, né? A gente vai trazer a questão do funk, né? E ela diz que os funkeiros, né, eles se lançam, né, no mercado, lançam suas músicas de forma online, em plataformas de streaming, né? Se a gente levar mais para uma época mais atual, né? Então, ela também fala: o funk é um estilo musical criado no Rio de Janeiro, oriundo das comunidades com o objetivo de verbalizar as situações de precariedade vividas pelos moradores daqueles locais. Então, o funk, ele vai trazer nas músicas, né, esse sentido mais crítico, né, ao que essas pessoas passam nas comunidades, né? Então o funk ele veio, né, para ampliar isso, né, dar voz a essas pessoas que não tinham voz, né? Então elas se utilizam do funk, né? Só que o tempo foi passando, né, e então o funk acabou tendo um outro sentido e começou a falar o modo como as pessoas dançavam, né? Então a crítica acabou virando uma outra coisa que caracterizava como as pessoas dançavam, né? E o objetivo do artigo, né, que a gente vai discorrer aqui, é analisar músicas que foram formadas com a adição do sufixo mente, que é o advérbio de modo, né, mente, criando advérbios como abusadamente, malandramente, e observar se a combinação desses novos advérbios com as letras das músicas transmite ao público-alvo ideias machistas e casos de objetificação da mulher. Então, será que esse advérbio de modo mostra como a mulher retratada está ali por acaso ou tem alguma coisa ali que o cantor, o funkeiro quer mostrar, né? Então, é isso que a gente vai explanar aqui nessa apresentação. Bom dia, eu sou o Matheus, eu vou falar um pouco dos apontamentos teóricos utilizados para classificar e formar esse artigo que a gente estudou. E o primeiro deles foi o Rio de Janeiro, a matéria de homens vaidosos, mulheres, masculinidade e dinheiro do Portão Carioca, o Milênio Mizar, de 2018. E o segundo é Marcos é o Poder, representação feminina através do funk, identidade, feminismo e indústria cultural, com Mariana Gomes Caetano, de 2015. É importante entender que esses artigos utilizados e essas autoras, elas foram muito importantes para a elucidação do trabalho, porque no artigo se cita que durante a pesquisa surgiram várias questões que deixaram, assim, algumas pessoas que estavam trabalhando no artigo confusas. Como, por exemplo, se a mulher ela está cantando sobre como ela dança, ela está em si se sexualizando ou ela está em si só sendo livre e dizendo sobre uma realidade dela, né? E aí eu achei isso muito legal, porque o artigo ele traz vários pontos de vista sobre isso, até pontos de vista que são opostos, né? E é exatamente isso. Eles também trazem as mulheres no funk, elas têm essa autonomia realmente que normalmente a gente pensa que elas têm para cantarem as letras que elas realmente querem cantar. E também o artigo ele trata sobre como isso é visto por algumas ativistas feministas, que são um pouco contra. E as duas autoras elas vão tender a crer que a mulher, nesse sentido, ela reconhece o seu lado sexual no funk
e que isso não é um tabu para elas. Então, a Mizrahi, ela inclusive vai trazer essa teoria que a mulher ela é vista pelo homem como um adorno, porque no funk o homem ela traz isso, exatamente com essa palavra, que no funk o homem ele precisa de adornos, que não é só a música dele, é toda a questão visual, imagem. Então ele tem o adorno material, que é carro, ostentação, sabe, armas, roupas de grife, mas ele também tem um adorno principal, que é a mulher. Então eu acho que quando eu estava preparando o que eu ia falar, eu até fiz um link que eu vi que isso é um pouco da antiguidade, né? Porque, por exemplo, na Arábia, assim, o sheik, normalmente ele tinha o harém, então aquelas mulheres lá representavam um poder. Então isso acabou sendo também usado no funk. E exatamente isso. E ela também traz essa questão comum das autoras sobre que as mulheres de periferia, que chamam as mulheres de periferia mais pobres, elas podem sim ter ideais feministas mesmo cantando o funk, porque muitas vezes o que elas estão cantando ali, as autoras elas tratam como se fosse uma forma de espalhar a mensagem para outras mulheres de um jeito mais popular. Então, não é porque ela está cantando aquilo sobre ela mesma que ela não se valoriza, e eu achei isso muito interessante. Aí a gente vai entrar na discussão entre os textos, que, como eu já disse, a Mizrahi vai trazer essa questão dos adornos, enquanto a Caetano ela vai trazer exatamente uma questão sobre a mulher, ela tá ali, ela tá cantando, e exatamente isso. A mulher ela tá ali, ela tá cantando, e a Caetano ela vai deixar claro nesse discurso a forma como as cantoras elas abordam isso na música, como eu disse. E ao longo desse texto, a autora Caetano, pode passar. Essa aqui é o por isso que eu estava perdido, porque eu tinha passado. A análise do primeiro capítulo da tese de Caetano, ela vai, o artigo ele vai trazer esse primeiro capítulo da tese, onde ela justamente vai falar que as fanqueiras elas vão se alinhar a esse movimento feminista sim, por ações e ideias próprias, e não motivadas por ninguém. E aí ela vai rebater na tese dela o que a Alana Moraes ela vai dizer em 2013. Que, por exemplo, ela usa o exemplo da Valesca Popozuda, que a Valesca Popozuda ela não tinha essas ideias feministas, mas com o passar dos anos, esse tema foi surgindo muito forte na sociedade. Então, a todo tempo estudiosos e analistas eles estão tentando encaixar o seu discurso nas propostas dessas cantoras. Então, a Alana Moraes ela vai dizer nesse trabalho dela, que foi publicado no blog, que a Valesca ela nem sabia disso, ela só estava tentando se encaixar numa narrativa. E a Caetano ela vai exatamente rebater, vai dizer que exatamente, que muito antes dessa palavra surgir, a Valesca ela já dava entrevistas, já falava sobre isso, já se intitulava uma mulher que estava ali defendendo outras mulheres, defendendo a igualdade no funk. E ela também diz que um dos grandes problemas dessas estudiosas que criticam o funk é que elas não analisam o contexto e a relação de diferentes grupos sociais para entender o feminismo. Então, ela diz que elas não analisam diferentes realidades. Por exemplo, que essa mulher ela está ali cantando, muitas vezes ela também traz essa questão mais no final da minha parte do artigo, onde ela diz que muitas vezes a gente não pensa que dentro do funk é um monopólio. Então, é um monopólio ainda por homens. Por exemplo, o Dizila, ele tem uma produtora que tem um canal no YouTube. Então, a mulher ela não vai chegar ali na produtora e vai cantar o que ela quiser. Tem que passar por ele, sabe? E muitas vezes a gente não vê essa questão. E é um processo que elas precisam passar. O artigo ele deixa muito claro isso, que quando a mulher ela entra no meio do funk, ela precisa usar desses adornos, dessa hipersexualização, para ela conseguir emergir ali, conseguir ter notoriedade, sabe? Porque se ela for cantar letras bonitas, assim, vai ser difícil, porque não é uma coisa que vai ser consumida e que os produtores homens vão querer. Inclusive, eles citam a cantora Boca,
que quando ela tinha 18 anos ela foi entrevistada e ela namorava o empresário dela. E eles perguntam para ela, você acha que você tem autonomia na sua carreira? E ela diz que acha que sim, mas em 2 situações na entrevista ela cita onde o empresário dela, que era o namorado, barrou ela de fazer algumas coisas e obrigou ela a contar essas letras mais hipersexualizadas lá no começo da carreira. E é exatamente o legal desse artigo é que ele traz, do ponto de vista da amizade, assim, uma coisa que eu basicamente não tinha pensado, e acredito que muitos não tinham pensado, que a gente muitas vezes vê só um homem ali cantando funk, mas não vê toda a construção de imagem que tem do lado e o papel da mulher nisso. E a mulher, ela entende que ela tem esse papel. E a amizade, ela deixa claro que não é como se fosse uma hierarquia somente, do homem mandando a mulher. Que a mulher, ela também se aproveita disso de certo modo. Então, ela utiliza o que faz o papel do homem no funk, o papel visual assim, de poder, é a mulher e as joias e a ostentação. Mas a mulher também, na sociedade, o que faz ela ser bem vista assim, no funk, não é esse homem que está com ela, mas sim esse carro, as roupas de grife, que são, no texto eles deixam claro que a maioria das vezes são oferecidas por esse homem. E exatamente, acho que é isso que eu falo. Bom dia, gente. Meu nome é Vanessa. E eu vou falar um pouco. Pode passar. Aqui tem o título, né? Glamurosa, funkeira. Volta aí. Não, volta. Glamurosa, brasileira e funkeira. Né? E eu vou traçar um panorama entre o feminismo e o funk. Né? Porque essa ideia de feminismo no funk ela é bem recente. Né? A partir dos anos 2000, que a palavra empoderamento feminino começou a tomar volta. Né? E aí, quando você vai para o surgimento do funk, você vê que tem um distanciamento muito grande de feminismo, né? De interseccionalidade na questão de olhar para a mulher negra, de olhar para a mulher da periferia. Pode passar. O funk ele surge em 1970 nos Estados Unidos, né? Junto com o soul, e aí o James Brown foi um dos representantes, entre outros. Né? E essa batida envolvente, né, de malemolência do corpo, pode passar, é um videozinho. Aumenta o volume. Ficou baixo. Não dá para ouvir, uma música do James Brown, onde ele retrata o seu estilo musical, e esse estilo ele vai chegar aqui no Brasil. Ele vai chegar no Brasil por meio do Tim Maia, né, e do Tony Tornado. Aqui também é um videozinho que eu acredito que vai ficar baixo, né? É uma música do Tim Maia também, que ele foi um precursor do funk aqui no Brasil junto com o Tony Tornado. Uma música mais lentinha, né? Ele iniciou bem devagarzinho até tomar uma forma onde ele misturou os ritmos dos Estados Unidos junto com as batidas brasileiras, mas ficou uma coisa muito focada onde? Na Zona Sul. Então esse funk não era popularizado ainda entre as pessoas. Depois com os festivais de Canetão, ele passou, pode passar. Esse aqui é o Tony Tornado, ele vem para a periferia, é onde ele chega na favela. E é onde entra o feminismo nisso tudo. O feminismo, assim, no Brasil, ele veio começar lá no Brasil Império, né, por Nízia Floresta, uma poetisa que lutou, né, no movimento sufragista para que as mulheres tivessem direito ao voto, tivessem direito à política, né, mas foi um movimento, quando o feminismo surge nos Estados Unidos e surge no Brasil, ainda era muito fechado a uma classe, a uma cor, não era um feminismo que traziam as mulheres da periferia e nem tampouco o funk. Então a gente pode perceber que quando o funk surge, ele surge de uma maneira totalmente masculina, né, e fechada. E aí, como que vai entrar o feminismo nisso tudo? E aí vem o DJ Malboro, né, que foi o precursor do funk de 1990, e quem abriu muitas portas para esse funk se popularizar, que ainda não tinha presença de mulheres, era somente homens cantando funk, foi a Xuxa. Né? O Malboro ia muito no programa da Xuxa e ela levava muitos MCs, eram festivais de MCs, e aqui tem uma participação, um videozinho também, é uma dancinha como era antigamente o funk.
né? Você vê que a roupa é diferente, tá vendo? A vestimenta eram mais facinhos, né? E sempre por homens, pode passar. Isso. E aí quando ele vai para esse mundo da periferia, é onde que ele se populariza e toma forma e começa a ser cantado, como os meus amigos falaram, né, de cunho social, do que acontece na favela. Entretanto, ainda muito fechado, ficou um movimento de corredor polonês, onde o funk foi marginalizado, né, e tomou essa proporção de eu não gosto de funk. Se você andar com funkeiro, você é vagabundo, você é traficante. E passamos por esse período, né, onde o funk era só isso. Briga, pancadaria, lado A, lado B, pessoas morriam no final do baile. Ninguém conseguia frequentar baile funk nesse período, né? E aí você vai, passando mais um pouco à frente, o funk ele começa a quê? Pedir para os próprios funkeiros fazerem músicas de não à violência. Aí começa a acontecer isso aqui. Começa as mulheres frequentarem o funk, aí vem o movimento do passinho, onde tinha uma música, o baile foi feito para curtir e para dançar. É exatamente essa música. Aí vem a dança da bundinha, a gente já vê a objetificação da mulher, né? Já vê a vestimenta que ela vai para o baile funk, e tem uma cena que uma mulher fica no meio, rodeada de homens. Esse gostou muito, né? E era a dança da bundinha, né? E você vai ver que tem uma mulher que ela vai ficar ali no meio, um monte de homens assim em volta. É isso daí. Tá vendo? Só uma mulher e vários homens, né? Embora a mulher já estivesse entrando nesse mundo do funk, ainda era pela objetificação. Aí surge nesse mesmo período Bola de Fogo, né? Que ele sugere, pode botar. Isso aqui é atual, tá, gente? São músicas que ficaram na cabeça das pessoas e vieram para a atualidade. E aí ele chama a mulher pra praia pra tomar um sol e chega lá e ele fala que ele vai atolar a mulher na areia, né? Ou seja, tem até um vídeo que mostra só a cabeça dela totalmente debaixo da areia ali. Mas você sabe que esse funk agora, ele virou o quê? Meio pop. Ele já entrou junto com o Advérbio Mente, já tá na cabeça da pessoa, sabe? E ele tem até os dias atuais. E aí entra, a partir dos anos 2000, aqui a Anitinha, né? A Tati Quebra-Barraco, que já vinha com o movimento feminista sem antes ser titularizado, né? Elas já cantavam músicas que elas tinham liberdade sexual, que elas podiam falar de si, no entanto era marginalizado. E aí você vai chegando a partir dos anos 2000 com a Mãe Loura do funk, né? Furacão 2000 também foi uma propagadora desse movimento. E aí começa o funk melody, mas ainda assim a mulher se retratando para o homem de uma forma totalmente melosa, que ele é o que eu adoro. Essa é a MC Cacau, né, uma das também precursoras do funk, umas que deram início. E rolava muito esses duetos entre casais, né, um falando do amor pro outro. Você vê que o videoclipe era uma posta, né? Gente, é uma coisa terrível, você fica assustado, né? Aí aqui tem as precursoras do funk, né? Queiram ou não queiram, são elas, né? Tati Quebra-Barraco, MC Carol, tem aqui a Anitinha, né? E aqui é a gaiola das popozudas, né? Aquelas meninas que ficavam em gaiola lá rebolando. E dessa maneira o funk foi tomando um espaço que as mulheres não tinham. Embora elas viessem falando de uma objetificação do próprio corpo, elas queriam se inserir no mesmo contexto em que o homem podia. Porque a Carol fala, por que o meu namorado não pode lavar a minha calcinha, eu tenho que lavar a cueca dele? Não tem essa. E aí essa daqui vem a Tati Quebra-Barraco, esse foi o primeiro funk dela que fez sucesso. Na madruga boladona, sentada na esquina, esperando tu passar. Exato. Sou cachorra, sou gatinha, não adianta se esquivar. Então, sou cachorra e sou gatinha, não importa. Exatamente, não passa agora não.
Esse funk que ela cantava lá atrás era tido como algo marginal, como algo que não era legal. E hoje é empoderamento puro. Ela é cachorra, ela é gatinha, ela fica na madruga, ela para na esquina, ela tem ali os mesmos direitos que os homens têm, assim como a Rebeca veio com cais de boca lá no buracão. Isso daí tem também muito da questão do homem que gosta de sexo oral e a mulher também gosta, né? Então ela objetificou esse desejo por meio da música, e por que não o funk, se é o ritmo que ela canta? E aí vem um maravilhoso clipe da Carol, né? Nesse Carol de Niterói, você vê que os clipes eram bem elaborados. Isso aí, cara. Se ele fica cheio de marra, eu mando ele pra cozinha. Só que isso antes, você botar essa música na sua casa, meu amor, se você tem um vizinho, você era esculachado. Pô, minha professora de história botou essa música na sala de aula. Exatamente. Agora, nos dias de hoje, isso aqui é empoderamento feminino, sabe? É a mulher negra que está tendo voz, que sempre falou, mas nunca foi ouvida. A partir do feminismo interseccional, que abrangeu mulheres negras, mulheres brancas, trans, todos os tipos, o coletivo, as tribos, né, gente? A reunião de tribo foi mais fácil essas mulheres começarem a ter voz e as pessoas compreenderem o que elas estavam querendo dizer. Aí eu não falei da Valesca, mas ela lançou um livro, que é o Sou Dessas, e ela já inicia o livro entusiasmada, falando que as pessoas vão ler, que ela espera várias leitoras, porém ela diz que a música, que as pessoas continuam dizendo ainda que a música dela é um lixo, não faz sentido, mas que ela acredita que ela vai empoderar mulheres assim, né? Pode passar. E aí, ela nessa propagação que vocês até falaram já, ela vem e começa também lançando o feminismo dela, e essa foi a primeira música que bombou assim. E o que ela tá falando nessa música? Que ela deseja às inimigas vida longa para o quê? Ver a vitória dela. Ela está se posicionando diante de alguém que não torce por ela, que não quer saber do late mais alto que daqui a um discurso, sabe? Fala aí, minha filha, tu não vai conseguir, eu vou, sabe? Se você levar para uma realidade social, assim como a literatura abrange a sociedade, a gramática e a sociedade também, através da formação das palavras, ela pode também fazer sentido. E aqui é da revista Super Interessante, que trouxe um trecho falando que o funk é feminista sim, uma afirmação, e ela vai discorrer sobre o fato que a mulher hoje ela pode ter essa liberdade sexual, liberdade de falar o que quer, no momento que quiser, se inserindo nesse movimento, né, que antes era um movimento segregador e hoje está mais abrangente. Né? E aqui o feminismo, né, interseccional, quer dizer, você pode ver que todo mundo reunido, preto, branco, gordo, magro, óculos, sem óculos, né, cabelo vermelho, e todo mundo está junto no mesmo propósito. E eu trouxe aqui uma fala de Amorim, né, que o funk enquanto discurso, o funk é o lugar de contradição da mistura do proibido, do liberal, do glamour, das mazelas sociais, do sexo desmedido, do pudor. São épocas que funcionam o movimento e tornam cada vez mais intrigante. E aí eu trouxe umas fotos de algumas mulheres feministas, né? Vem falando aqui das letras, sou cachorra chapa quente, vou fazer derramar seu líquido. São falas que as mulheres hoje trazem como essa liberdade sexual, né, que antes, para as feministas de 1970, não era nada legal, mas que hoje, com toda a mudança que a gente está tendo na sociedade, é possível. Meu corpo quem manda sou eu, ou seja, eu faço o que eu quiser, tá dito. E aqui, por último, a gente fecha com o movimento das vadias, que é um movimento que vem lá do Canadá, em 2011, que é a mulher falando da cultura do estupro, né, que não importa a maneira como ela esteja vestida ou que ela cante, a maneira como ela se veste, ela não merece ser estuprada por isso, não merece ser violentada por isso, ela pode ser vadia sim, sem que as pessoas queiram fazer algo com ela a partir desse momento, né? E agora eu posso falar, obrigada. Bom, a primeira coisa que eu vou falar antes da gente entrar nas análises, né, a metodologia da autora do artigo, que é o Alcântara, né, foi a coleta de dados ocorreu de 3 maneiras. Primeiro foram escolhidas músicas de funk com advérbios determinados em mente, encontradas na playlist funk, advérbios de moto no Spotify. Foram estudados o sentido e a função dos advérbios. Foi utilizada uma literatura que trabalha especificamente com o funk, analisando as visões desses autores frente às questões do machismo e da objetificação da mulher nas músicas.
e foram analisados dados de pesquisa realizada com alunos de turmas do ensino médio técnico da FRJ, né? E no final foram escolhidas 4 músicas, né, das 10 que tem na playlist, que é De Repentemente, Abusadamente, Automaticamente e Malandramente. E a gente vai entrar nas análises. Então, a primeira música é Abusadamente, e para analisar as músicas do texto... Primeiro fala seu nome. Giovana. Giovana como é? Para analisar as músicas que apresentam o verbo criminal em mente, levamos em consideração os 5 tópicos. A objetificação da mulher, ideias machistas, se funks cantados por uma mulher possuem a mesma mensagem se forem cantados por homens, com que o advérbio de modo se relaciona na letra da música, e se o sentido que as palavras formadas da junção do sufixo possuem é o mesmo que o sentido tradicional do advérbio de modo. Aqui é um trecho da música. Nesse texto destacado aqui, desse lado aqui, a gente pode ver um diálogo entre os 2 cantores, que são o MC Gusto e o MC DG. E durante esse diálogo, eles estão fazendo uma brincadeirinha com a formação da palavra abusadamente. Primeiro eles falam, aquele amigo que é abusado. Você tá ligado que tem vários abusados que mente. Fazendo a mesclagem, você tá ligado que dá é uma boa ideia. Mano, se juntar os nomes fica maneiro. Tipo, mente e abusado. Né? Não, abusada, mente. Aí começa o trecho da música. Nesse contexto, a imagem que passa da mulher é negativa. E na segunda parte da música, a gente nota que o abusadamente dá início continuamente às atitudes da mulher, né? Abusadamente ela vem batendo, abusadamente ela vem clicando, ali não está repetindo, mas você entende o que ele quis dizer. Abusadamente ela vem tremendo. E o emprego do advérbio, em todo o sentido da música, está relacionado a toda a música, a atitude das mulheres, e ele possui o sentido tradicional do advérbio de modo, que é um modo como que ela está lançando na festa. E bom dia, meu nome é Adriano e eu vou dar uma destacada um pouco na música novamente, que conforme fomos falando aqui, que as músicas refletem muito no comportamento e como a sociedade se comporta de acordo com os papéis de gênero do homem e da mulher, também reflete nas músicas de funk, em que comumente conseguimos ver que os homens eles aplicam sim certo poder por questões aquisitivas e pregam pelos deveres da mulher para com ele, já que eles têm esse poder em cima delas de poder prover tudo aquilo que elas aproveitam e curtem nos funk. Porque, segundo a mentalidade masculina, se ela está aqui curtindo, bebendo com o meu dinheiro, comendo com o meu dinheiro e saindo com o meu dinheiro, ela tem que, no mínimo, suprir as minhas necessidades, sejam elas físicas, sejam elas sexuais, sejam elas quais que forem, que eu decido que seja, porque eu estou provendo a curtição para ela. E na música Malandramente, a gente consegue ver claramente esse tipo de frustração quando a mulher toma frente das suas vontades e não supre a necessidade do homem, fazendo tudo aquilo que ele deseja. Então, quando a gente vê na letra, ele logo no início, ele começa tratando ela como uma menina inocente. E ele não está sozinho. Sempre tem essa questão dos grupos e de tudo aquilo que eles podem suprir, como a gente viu mais cedo no exemplo do vídeo de uma única mulher dançando rodeada por homens. No começo, ele trata ela como menina e você consegue ver claramente essa questão de pseudo-superioridade masculina, porque ele em si é um homem, mas ela é apenas uma menina inocente. E no decorrer da música, quando ele diz se envolveu com a gente só para poder curtir, ele já pressupõe que ela vai para se aproveitar do dinheiro dele para poder curtir a noite, como se ela não tivesse o poder de, independentemente, bancar a sua noite e curtir por ela própria. E logo depois, quando ela percebe a situação de que eles vão querer se aproveitar dela de uma maneira sexual ou além, ela dá uma desculpa que seja mais aceitável para ir embora, porque ela diz que a mãe está ligando e vai embora. Mas a partir do momento em que eles percebem que a tentativa dele de investir na mulher ia ser frustrada, muda o tratamento de menina para safada. E é quando eles começam a safada e dizem, na hora de ganhar madeirada, a menina me levou para casa e mandou um recadinho para mim. Nós se vê por aí. Ou seja,
todo o planejamento da noite não foi só porque ele queria agradar ela. É porque no final da noite ele queria ter os seus prazeres sexuais supridos. Então ela tinha que sim suprir essas necessidades dele, porque ele estava providenciando para ela uma porção da noite. E caso ela não supra essas necessidades, ela se torna uma safada e deixa de ser uma menina inocente, por não fazer exatamente o que os homens querem na sociedade. Essa música malandramente, aquela do A Menina Bom dia, meu nome é Cauã. Eu já peço desculpa que eu tomei um pouco, mas só para sintetizar tudo que a gente já falou, a música automaticamente, esse advérbio automaticamente, ele não só define a oração que tá, onde ele está inserido, mas ele trata a música inteira, ele trata o contexto da música inteira sobre o modo de vida da mulher. Ele diz, automaticamente, quando ela escuta, já que embrasar, ela fica maluca. Bota a mão no joelho e vai tremer na bunda. Ou seja, automaticamente, quando ela escuta, já que embrasar, perdão, ela fica maluca. Aqui, quando ele fala, essa cintura de elástico merece replay, eu acho isso fantástico, já disse que amei. Além de ele tratar ela como um modo de vida, da vida dela, não só como um modo dela estar dançando numa festa ou qualquer coisa disso, quando ele se refere à mulher, ele trata dela como... ele fala sempre do corpo dela, ou seja, é a cintura dela, é o jeito que ela dança, como no Malandramente, é o jeito que ela chega na gente, ou o que a gente quer com ela, e nunca a personalidade da mulher, ele sempre trata a mulher como mau caráter, sempre buscando algum interesse, tendo algum interesse no homem. Então, além disso, a música, o advérbio automaticamente, ele traz a interpretação da música como a mulher, ela é desse jeito, e quando ela escuta a música, ela automaticamente se transforma, ela já quer embrasar e quer ficar maluca, ou a mulher, ela não é desse jeito, e quando ela escuta a música, ela se torna desse jeito para eles. Entendeu? Ou ficou muito confuso? Aí por último a gente tem De Repentemente, que é a única música das analisadas que é cantada por uma mulher. Então a partir disso a gente consegue ter duas visões diferentes, né, na hora de abordar a letra da música, que é a primeira, que a mulher ela é uma pessoa, ela está sendo influenciada por essas visões machistas e ela acaba propagando isso de uma maneira inconsciente, né, havendo ali, né, uma objetificação da mulher pela própria mulher. Ou a gente pode falar que a mulher ela se representa ali como uma pessoa dona de si, ela tem total domínio sobre o seu corpo, sobre suas vontades, sejam elas, né, na hora de dançar, na hora de sexual, etc. E todas essas músicas elas vão contribuir para a análise da visão masculina da mulher no meio, principalmente do funk, né? E na análise do Repentemente a gente acaba conseguindo abrir os nossos olhos para diferentes visões, né, que expressam da forma como a mulher se expressa nesse meio e como ela se relaciona com essa vertente feminista. Então a gente pode adotar três perspectivas, né? Que primeiro a gente pode falar que por parte da mulher ela adere umas expressões de cunho machista, né, como eu disse, de maneira inconsciente. A gente também pode falar que na verdade a mulher está num lugar de autoafirmação, estando nesse lugar de destaque. Ou a gente pode dizer que a música ela é produzida com o único objetivo de lucrar, né, como o Matheus falou, porque a gente tem que ter uma pessoa por trás, né? A gente tem toda uma equipe por trás que decide o que a mulher vai falar. Então nem sempre a mulher está ali falando, tipo, sei lá, não interessa se aquilo está objetificando, se aquilo ali é feminista, o que importa é que as pessoas comprem e que dê dinheiro. E aí a gente vai fazer a nossa dinâmica agora. Por favor, participem. A gente quer dividir vocês. Pode? A gente quer dividir vocês. Oi? Não. Laura, Vanessa, Adriano, Giovana. A gente quer fazer uma dinâmica onde a gente divide vocês no grupo de seminário mesmo. A gente vai passar eu vou passar para vocês uns papeizinhos com as palavras de advérbios em mente.